Câncer, julho de 2023. As energias para a egrégora de Câncer. A energia inicial está voltada ao trabalho, às questões profissionais, a qualidade diplomática de Câncer no meio do trabalho, mesmo visualizando coisas que precisam ser mudadas, mesmo o canceriano tendo conhecimento do que precisa ser aprimorado, a necessidade de se manter com astúcia, com diplomacia e com paciência em relação às alterações. O trabalho, de certa forma, é bem remunerado, tem um bom retorno, mas a energia principal é essa, de cautela, diplomacia, observação, enquanto se faz um trabalho bem feito. Vou ver aqui para a parte emocional de Câncer. A primeira carta vem com a Imperatriz, que pode representar muito bem mesmo a figura canceriana, como a grande mãe, como a grande provedora fértil, que alimenta todas as pessoas em volta com doçura. Mas, ao mesmo tempo, na vida sentimental de Câncer tem a decepção de observar o outro com um olhar sem máscaras. E isso acaba deixando o canceriano talvez um pouco desapontado, talvez um pouco cansado do mesmo ritmo, das mesmas oposições. E o mago sugere para alguns cancerianos uma busca de um novo caminho ou até de algumas finalizações. Novamente, talvez algumas coisas possam brotar no mês de julho com novidades, talvez até dentro do próprio relacionamento que precisa passar por uma transformação. O canceriano já observou os pontos falhos da relação e, de alguma forma, Câncer sabe o que tem que ser feito. A transformação não necessariamente, a mudança precisam ser um novo relacionamento, mas uma transformação dentro do próprio relacionamento, já que ele já existe. Para algumas pessoas, indica realmente finalização. Para essas pessoas que vão passar por um período de finalização, a energia em julho vai ser de recolhimento, de autoobservação, de colocar todas as emoções de uma certa forma num patamar racional para tentar conseguir resolver aquilo, mas em contrapartida tem todas as dores, talvez até uma própria vontade de Câncer de retornar ao estágio inicial antes da crise ou antes da transformação. Por isso, Eremita, aqui com o 3 de paus, indica mesmo essa antítese. Querer não fazer nada para observar tudo de uma melhor forma e tentar levantar os pontos desgastados da relação, mas ao mesmo tempo uma vontade de súplica quase, de se manter a alegria e os sonhos iniciais. A justiça, mais uma vez colocada aqui, diz que o importante, talvez se for finalizar, é o canceriano se colocar em primeiro plano, seguro de tudo que conquistou dentro do próprio relacionamento, de todas as qualidades da mesma, observando de uma forma imparcial, apesar da dificuldade de não se envolver no mar emocional. O outro lado, a pessoa em questão que está se relacionando com Câncer, provavelmente vai ou ficar em inércia, ou fingir que nada está acontecendo, ou tentar simplesmente não discutir ou não entrar
na crise que de repente o próprio câncer está desenvolvendo, observando e analisando os pontos falhos e as incompreensões dentro da relação. Algumas coisas podem ser problemas pequenos que deixaram um mal-estar, mas nada que não possa ser trabalhado com diálogo. Para quem não tem relacionamento, o período é ainda de recolhimento e de foco no trabalho. Podem surgir pessoas, mas nada realmente importante ou significativo para se manter. E de alguma forma, o mês de julho, apesar de estar voltado aqui para uma pergunta de sentimental, acaba indo para a área profissional, para aqueles que não têm relacionamento. Saúde. Saúde canceriana, de uma forma geral, está bem. Tem as inconstâncias psicológicas, emocionais, um cansaço, a influência do meio externo, o estresse do cotidiano, mas nada que precise ser visto com muita cautela em julho. Talvez o trabalho acabe exigindo um pouco mais esse mês, o que vai fazer com que câncer aumente, acelere o próprio ritmo e tenha que lidar com pessoas não próximas, não queridas, não amigas, mas de alguma forma vão estar lá presentes e de uma certa forma influenciam a parte emocional. Para a parte profissional. Parte profissional, câncer seguro do que se propõe a fazer. Algumas vezes ocorrem alguns desafios em que câncer não tem o conhecimento total daquela área específica, não tem as skills necessárias totais para desenvolver aquilo, mas de uma certa forma o canceriano consegue absorver a falta de conhecimento em uma determinada área e conseguir aprendê-las enquanto vai executando algumas tarefas diferentes no meio do trabalho. Para algumas pessoas pode haver uma mudança ou uma vontade de finalizar um ciclo dentro do trabalho e buscar novas parcerias, nova empresa, novo cargo. Isso pode ocorrer. Talvez por isso a necessidade de absorver novas skills, de aprender novas coisas, para quem sabe fechar uma nova parceria ou ir para uma nova empresa ou subir de cargo, alguma coisa do tipo. Para isso vai ser preciso diplomacia, vai ser preciso negociação, astúcia, mas o próprio caminho se torna um pouco fantasioso, porque ao mesmo tempo o câncer quer segurança e não abrir mão da segurança profissional que já tem, com as coisas que já sabe fazer. Então tem um certo medo, um desejo de iniciar algo novo e novamente a possibilidade de um caminho para fazer alguma alteração na vida profissional. Talvez para algumas pessoas uma proposta que vem exatamente para sair da zona de conforto profissional e arriscar algo novo. Sentimentalmente, câncer está bem voltado a isso. Tem o medo de não ter segurança e a habilidade para executar tudo que parece ser oferecido, mas se o canceriano for de encontro ao desafio, ele certamente vai conseguir se adequar e conseguir atingir um grau satisfatório de execução desse novo trabalho. Mais uma mensagem aqui para casa. As duas cartas que caíram falam exatamente do universo do inconsciente. A lua, que rege o signo
de câncer, com todo o mar dos sentimentos e das emoções, estão colocadas aqui no meio, brilhando. Aqui são todos os nossos conflitos pessoais, todas as nossas fantasias, as coisas que a gente luta ou tenta colocar embaixo do tapete, do lado emocional. De uma certa forma, o exercício sempre é conseguir equilibrar essa parte inconsciente para poder executar as coisas sem a influência do inconsciente que pode estagnar. É óbvio que a intuição, ela é um acréscimo, mas no caso a Lua com o 5 de paus, ele fala mais de paranoias ou avaliações meio duvidosas da realidade. Muitas vezes o sentimento não filtrado vai fazer o canceriano olhar a realidade de uma forma meio deturpada. E às vezes levar para o lado pessoal coisas que não fazem parte do seu universo. Não é contra câncer. É simplesmente a vida rodando. Mas a soma da avaliação do mundo pode fazer câncer achar muitas vezes que o problema está com ele ou é com ele e avaliar errado o mundo no entorno. E isso faz câncer se fechar, se isolar, sem ter conhecimento real das coisas que estão acontecendo no entorno das pessoas com quem câncer resolveu se fechar. Energia principal no mês de julho para observação da egrégora de câncer. Principal realmente vai para a área do tangível, a casa 2 é touro, são todos os assuntos que regem o universo da segurança, da estabilidade, da família, do lar, da estrutura coesa, concreta. O lar de câncer, o trabalho de câncer, o dinheiro mensal de câncer, a estrutura. Então, basicamente, a energia que vai fluir, ou que deve ser observada com maior critério no mês de julho, são todos os assuntos que lidam com a segurança, com a parte material de câncer. Novamente, ele coloca como uma possível mudança ou alteração de empresa, de cargo, com a possibilidade de aumento de ganhos. A decisão vai ser bem essa, ficar onde está, onde os ganhos são satisfatórios, eles não são ruins, eles são bons, eles mantêm câncer de uma certa forma. Ou ir para o novo, aceitar as novas propostas, pular no desconhecido, iniciar novas coisas que não se tem tanta certeza de saber ou não. Mas algumas coisas realmente fazem parte do percurso de câncer. E se não for executado agora essa mudança, ela não vai tardar em acontecer cedo ou tarde, sabe? Ela vai acontecer, ela vai naturalmente acontecer. Pode ser até na mesma empresa, no mesmo lugar em que você está, você vai começar a desenvolver outras tarefas e naturalmente o caminho vai se abrir para outras coisas profissionais. A desconfiança e o medo de perder a segurança que se propõe na casa 2 precisam então ser observadas sem drama, sem medo, sem colocar o mar do sentimento no meio dessa equação. Tentar ver de forma mais clara e profissional possível. Espero que a leitura tenha feito sentido para algum canceriano e a gente se encontra em agosto.